Olá, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos continuar nosso curso sobre o Google Planilhas. Nesta aula 4, veremos sobre as funções. Como objetivos da aula, veremos como funcionam os endereços relativos e absolutos, conheceremos a função soma e também outras funções como a máxima, o mínimo, como obter a média, como obter a data de hoje, etc. Usaremos também a função se. Vamos lá? Endereços relativos. Os endereços relativos, como o nome diz, são referenciados pela posição da célula dentro da planilha. Quando copiados para outras células, esses endereços mudam para manter a relação com a sua posição original. Por exemplo, temos aqui uma fórmula indicando que é igual a coluna B, linha 4, ou seja, o valor 6, menos 7. Por acaso eu arrastar e aplicar essa mesma fórmula para os demais, como aqui é um endereço relativo, ele irá aplicar, por exemplo, se eu aplicar aqui a minha coluna C, linha 5, ele irá colocar o quê? Igual a B, né, que é a mesma coisa, só que ao invés de ser o 4, será a linha 5. Ou seja, aqui embaixo ficaria igual a B5 menos 7. Compreenderam? Se eu arrastar mais um pouco, ou seja, se eu copiar essa célula e colar aqui em C6, ele irá ficar como? Igual a coluna B, linha 6. Ou seja, igual a B6 menos 7. Como o B6 é 8, ele irá fazer o quê? 8 menos 7, 1. Já os endereços absolutos, esse tipo de endereço não muda quando a fórmula é copiada para outra célula. Chamamos esse procedimento de travar células. Para isso, coloque-se um cifrão antes da letra e um antes do número da célula. Por exemplo, aqui eu coloquei o quê? Igual a B4, pode ver que se repete aqui em cima, né? Menos cifrão B, cifrão 1. Quem é B4? Essa célula aqui, coluna B, linha 4. Quem é B? Não, cifrão B, cifrão 1. Cifrão B é sinal que é a coluna B. E cifrão 1 é a linha 1. Ou seja, eu estou fixando a posição B1 com o quê? Cifrão B, cifrão 1. Ou seja, se eu copiar essa célula e aplicar para as demais aqui, o B4 irá ser modificado, porque ele é relativo. Ou seja, ao invés de ser B4, será B5. Porém, menos, como é cifrão B, cifrão 1, ainda se relacionará com a mesma célula aqui. Vejamos agora na aplicação. Aqui, por exemplo, vamos colocar que essa célula C4 é igual, eu vou clicar aqui em B4, menos o número 7. O que irá acontecer quando apertar Enter? Ele irá colocar 6 menos 7 menos 1. Se eu clicar aqui, como a gente já viu em outras aulas, e aplicar essa fórmula para as demais linhas, como o endereçamento aí está sendo relativo, o que eu apliquei aqui ele vai ser modificado. Por exemplo, aqui ficou como? Vocês estão conseguindo enxergar? Será o B5 menos 7, porque está na linha 5. Já nessa próxima vai ser o quê? Olha lá, B6 menos 7. Pode ver que como eu apliquei para as demais, ele veio e modificou, né? Ele manteve-se aí a relação, ou seja, é como se fosse a célula, sempre a célula do lado esquerdo aí, menos 1. Não é assim? Agora vejamos. Vou apagar aqui, e vou fazer o seguinte, vou colocar igual, eu clico aqui sobre o B4, aí menos o valor aqui, que seria minha meta, que é em B1. Enter. Funcionou? Funcionou. Agora vejamos o que acontece se eu aplicar para as demais linhas. Oxente. Como foi esse erro aí? O que é que está acontecendo?
Aqui mudou de B4 para B5. Tudo bem, eu queria que acontecesse isso, ó, né? Porém, ao invés de pegar B1, que é onde está a minha média, 7, né? Minha metazinha aí, ele está pegando quem, ó? B2, porque está relativo também, né? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aqui é que deu problema mesmo, ó. Por quê? Porque foi B6 menos B3, ó. Porque era sempre, no caso, como se fosse duas células acima e uma esquerda, né? Ó. Viram o problema? Agora vou apagar. Selecionei, delete. Vou colocar agora o quê? Ó? Igual a B4 menos, aí coloco lá o cifrão, ó. Menos B, cifrão novamente, 1. Que é justamente esse endereçozinho aqui, ó, dessa célula, B1, coluna B, linha 1. Aí vou apertar Enter. Funcionou? Funcionou. Agora vamos testar, ó. Vou aplicar para as demais. Cliquei no quadradinho lá, ó, com aquele ícone, e vou soltar. Eu poderia ter copiado também. Veja que agora funcionou. Vamos ver aqui a última linha, o que acontece, ó. Ela está com B8, porque ele é relativo, porém manteve B e o 1, porque eu tinha lá fixado. Vamos falar agora sobre a função soma, ou sum. Ou seja, é igual, né? Eu vou lá colocar sum, S-U-M, né? Que é soma, lembrando soma. E vou dizer o espaço de endereços aí que eu quero utilizar, né? Por exemplo, a função irá somar todos os valores que se encontram no endereço A1 até o endereço A8. Ou seja, os dois pontos indicam o até aí, ó. Ou seja, some de A1 até A8. Cerro dois pontos. Se eu quiser também, eu posso utilizar apenas dois endereços, por exemplo. Ó. Ao invés de eu colocar os dois pontos, eu estou colocando aqui, ó, ponto e vírgula. Ou seja, a função irá somar os valores que se encontram no endereço A1 e no endereço A8. Perceberam a diferença? Um era até, né? Quando era dois pontos. Agora, como é ponto e vírgula, é como se eu estivesse dizendo A1, A8. Eu posso dizer outro endereço, outra célula também. É a mesma coisa que eu estivesse colocando igual. Aí eu clico no primeiro, mais um segundo e assim por diante. O ponto e vírgula aí indica que estou listando as posições A1 e A8. Caso deseje, posso listar mais endereços, separando com ponto e vírgula. Aqui, por exemplo, eu tenho uma série de gastos mensais aí, por exemplo, de um trimestre, né? Assim, e quero saber quanto eu gastei, por exemplo, aqui de alimentação nesses 3 meses. Se eu utilizasse a fórmula, eu teria que fazer o quê? Ó? Igual... Clico no primeiro, mais, clico no segundo, mais, clico no terceiro. Aí, Enter. Aí ele somou essas 3 casas. Só não foi? Essas 3 células. Uma maneira mais fácil é eu colocar igual, sum, abro parênteses, e seleciono as 3 aqui, ó, as 3 colunas, as 3 células que eu quero somar. Pode ver que apareceu lá, o sum, B2, aí 2 pontos, né? D2, ou seja, ele forma o inicial até o final. Lembre-se aí dos 2 pontos. Enter. Se quiser fazer nesse outro, eu faço a mesma coisa, ó, igual, SUM, aí coloco lá parênteses e seleciono as 3 células novamente, ó. Enter. Como a gente viu também, eu poderia simplesmente copiar. Ctrl C, seleciono essas 3, Ctrl V, colei, ele aplicou. Lembrando aí que os endereços estão relativos, não é? Ah, agora eu quero saber por mês, quanto eu gastei por mês aí nesses 5 itens, né? Ou seja, eu vou querer saber a soma dessas 5 células aqui. Então, eu vou colocar lá igual, sum, abro parênteses, pode ver que ele aceita tanto maiúsculo como minúsculo. E vou selecionar a minha área. Aqui eu estou selecionando todos da mesma coluna. No anterior era todos na mesma linha.
Se eu quiser, eu posso, selecionar de linhas e colunas diferentes. Porém, vou deixar só isso daqui mesmo. Enter. Como eu quero aplicar para as demais do lado, basta eu clicar, aquele quadradinho e arrastar. Soltei, ele aplica. Outras funções interessantes, eu posso citar aí a max, que ele determina aí o maior valor entre uma faixa de células. Por exemplo, aqui ele está dizendo igual max, abre parênteses, e determina a área de onde eu quero obter os dados, ou seja, de A2 até A5. Já o min, ele mostra o valor mínimo entre as faixas de células. Por exemplo, aqui, igual min, que é a função, abro parênteses e indico a faixa de células, ou seja, de A2 até A5. Outra função interessante é a average. Ela vai calcular a média de uma faixa de valores. Eu vou lá botar igual, average, entre parênteses eu coloco a faixa de valores que eu quero. Ou seja, eu não preciso fazer aquela fórmula que a gente tinha visto. Por exemplo, se fosse de A2 até A5, eu teria que botar igual a A2 mais A3 mais A4 mais A5 e depois dividir por 4. Estão lembrados? Aqui não, a gente já faz isso automaticamente. Outra forma interessante, para quem trabalha com datas, é o today. Ou seja, ela insere a data atual em uma planilha. Bastando eu colocar igual, today, abre e fecha o parênteses. Vamos testar. Temos aqui um conjunto de notas que a gente viu em outras aulas. Aqui embaixo eu deixei 3 campos em aberto, para informar a maior média, a menor média e a média da turma, através do cálculo aqui em cima dessa média ponderada. Ou seja, ao invés de eu ter que procurar aqui qual é a maior média, eu posso calcular, utilizando a função qual? Se a maior é max. Por exemplo, aqui, qual seria a maior média? Eu estou vendo aqui que é 9,4. Vamos ver se ele consegue obter. Vou lá digitar igual, max, abro parênteses e coloco a área todinha que eu quero. Selecionei ela. Enter. Olha lá, 9,4, como a gente tinha suposto. Já a menor média, eu vou obter como? Eu coloco aqui igual, min. Pode ver que quando eu estou digitando a função, ou seja, eu coloco igual e vou digitando a função, ele aparece diversas opções aqui de funções que iniciam com o nome min. Ou seja, tem muito mais funções disponíveis aqui no Google Planilhas. A gente está vendo aqui só algumas. Continuando, abro parênteses. Posso até digitar aqui, J2, 2 pontos, J6, que seria a última posição lá. Pode ver que ele já selecionou. Enter. Calculou. 6,5, a menor nota. Vamos obter a média, então. A média dessas médias, eu vou colocar como? Igual, average, abro parênteses e seleciono a área. Enter. Pode ver que calculou a média da minha turma. Eu tenho selecionado lá todas as médias, né? Outra função interessante aqui é a utilização de datas. Por exemplo, eu quero saber qual seria a data de hoje. Ao invés de eu, toda vez que abrir a planilha, eu ter que atualizar a data, ele vai fazer isso automaticamente. Se eu vou colocar aqui, por exemplo, igual, today, aí abro e fecho parênteses. Enter. Pode ver que ele já colocou a data de hoje. Eu não precisei digitar essa data. Se amanhã eu for abrir esse arquivo, ele vai estar com uma nova data. Ou seja, e como é que eu faço para calcular a quantidade de dias, por exemplo, que falta, né? De hoje, por exemplo, até o Natal, que é no dia 25. Eu faço como? Eu coloco igual, clico na data do Natal, que aqui é a célula B4. Aí coloco menos hoje, que eu selecionei a data de hoje, Enter. Ele já está dizendo aqui que falta 101 dias para o Natal. Já para acabar 2020, ou seja, para o ano novo, né? Lá para o Réveillon, eu vou selecionar, coloco igual, clico aqui na data do ano novo, menos a data de hoje, que está gerando automaticamente. Aí quando eu clico Enter, ele diz lá 107 dias. Ou seja, se amanhã eu abrir novamente essa planilha, ele vai informar que falta 100 dias para o Natal
e 106 para o ano novo, que ele vai atualizar aqui automático, né? A data de hoje. Outra função muito interessante é a utilização da função se, ou seja, o if. A tarefa da função se é comparar se um valor da célula com um critério estabelecido e retornar dois resultados. Um se a comparação for verdadeira e outro se a comparação for falsa. Por exemplo, se eu fizer essa comparação, 5 mais 2 é maior do que 8? Essa comparação é falsa, não é? Por quê? Porque 7 é maior do que 8? Não, então é falso. Eu tenho outra opção aqui, por exemplo. 2 vezes 3 é igual a 6? Sim. Então a comparação é verdadeira. Já 2 mais 8 vezes 2, ou seja, 10 vezes 2, é maior que 5 mais 6? É. Então a comparação seria verdadeira. Ou seja, eu vou fazer um teste se essa comparação é verdadeira ou falsa e tomar uma decisão, por exemplo. Como é que eu utilizo essa função se, né? A forma de montar a função é a seguinte. Eu vou colocar igual, if, aí vou ter um campo aqui que eu vou digitar minha comparação. Aí ponto e vírgula. Vou colocar a minha situação caso o resultado seja verdadeiro. Ponto e vírgula. Vou colocar a situação caso o resultado seja falso. Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei igual if. Eu coloco o valor lá de uma célula, por exemplo, a célula lá D2, o endereço dela. Se a célula, o valor que está na célula D2 for maior do que 7, aí ponto e vírgula, eu vou colocar a mensagem na célula onde eu inseri isso, vou colocar a mensagem lá aprovado. Caso essa comparação valor seja falso, vamos dizer que o aluno lá tirou 6. 6 é maior do que 7? Não. Então, ele não vai fazer esse primeiro caso. Irá fazer o segundo. Ele irá colocar o texto reprovado, que é o que está entre as aspas. Uma situação muito comum é verificar se a nota de um aluno, né, de uma média de um aluno, está acima de um valor mínimo, por exemplo. E informar se ele está aprovado ou não. Por exemplo, eu teria que fazer manualmente que o Cícero aí está aprovado ou reprovado? A nota aí está menor do que 7, então reprovado. Já o Joaquim, ele está aprovado. Eu teria que fazer isso para todos os alunos. Já pensou? Se eu tenho aí 40 ou mais alunos, né? Então, como é que eu posso automatizar isso aí? Eu vou colocar lá igual, if, que é o se, aí abro parênteses. Eu vou clicar aqui na média, né, ó, posição B2, e vou perguntar se ela é maior, no caso aqui, maior ou igual, né, a 7. Vai verificar se a nota aí é maior ou igual a 7. Aí vou colocar lá, ponto e vírgula. Se a nota for maior ou igual a 7, eu vou querer que ele escreva o texto aprovado. Se o resultado lá for verdadeiro, eu vou querer que ele mostre aí na célula o texto aprovado. É um texto porque eu coloquei aí, ó, entre aspas. Vou colocar ponto e vírgula. Ou seja, caso a situação seja falsa, ou seja, não estará aprovado. Então, eu vou colocar entre aspas também, reprovado. Fechei as aspas, fechei os parênteses. Aí vou colocar Enter. Pode ver que ele já calculou e já informou que ele está reprovado. Por quê? Porque é 6. 6 é maior do que 7? Não. É igual a 7? Também não. Eu vou aplicar a mesma função, ó, para as demais células. Olha o que é que ele fez. Como o 7 é maior ou igual, no caso é igual, né? Ele foi aprovado. 8 é maior, foi aprovado. E assim por diante. Digamos que eu queira adicionar aqui, ó, uma função aqui para a gente testar, né? Utilizando o se. Vamos testar aqui, por exemplo, que eu quero dar uma nota a mais para os alunos que tiraram acima de 8. Eu quero dar mais meio ponto. Ou seja, eu vou dizer aqui a nova nota, né? Ó, nova nota. Digamos aí, só para a gente testar. Eu quero dizer que quando ele tirar uma nota maior ou igual a 8, ele ganhe meio ponto. Como é que eu faria isso? Ó?
Eu vou dizer o seguinte, ó, igual if, que é o se, né? Se essa média for maior ou igual a 8, ponto e vírgula, eu quero que ele faça o quê? Ele pegue a média, ou seja, o B2, e some com 0,5. Ou seja, vai ficar aí, por exemplo, com 8,5, né? No caso aí, ele não vai somar, né? Aí, ponto e vírgula. Se a situação for falsa, como é o caso aí, eu quero que ele coloque simplesmente a nota que já estava. Tranquilo? No caso, o que está lá em B2. Fechei o parênteses. Vamos ver, ó, entendido? Ó? Se B2, que é a nota da média, for maior ou igual a 8, eu faço o quê? Ó? Ponto e vírgula, vai fazer o quê? O nota que está lá em B2, vou somar com 0,5. Se for falso, eu vou colocar o que tem aqui, ó, depois do ponto e vírgula. Vou botar quem? O valor que está em B2. Vamos testar? Enter. Pode ver, ficou 6. Vou aplicar para as demais células. Ó. Olha o que aconteceu. Quem tinha 7, continuou com 7. Agora, quem tirou 8, ganhou mais meio ponto. Perceberam que funcionou? Ou seja, 8 mais 0,5 ficou 8,5. Mesma coisa aconteceu nessa outra nota. Já aqui eu tirei 6. 6 é maior ou igual a 8? Não. Então, ele simplesmente copiou ó, o que eu tinha aqui ó, em B6. Funciona ou não funciona, né? Obrigado por assistir no vídeo. Espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comente e tire as dúvidas. Até a próxima aula.